Santo, abençoa o pastor Claudeir e usa-o para falar conosco a tua santa palavra. Importa, Senhor, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir para ouvirmos a tua palavra, sabendo que o Senhor é Deus e nós apenas servos. Agora, com aquela mãozinha bonita, o que a gente fala? Fique à vontade, pastor Claudeir. Deixa ele à vontade. Glória a Deus. Bom dia, igreja amada do Senhor. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Amém. Paz seja contigo também. Amém. Eu não sei vocês, mas eu já estou alimentado da presença de Deus aqui nesta manhã. Amém? Assim como o pastor Paulo, já me apresentou, eu sou o pastor Claudeir Ferreira, trago um abraço da nossa igreja lá do Araguaia, representada pelo pastor Isaías. E também, se você quiser ouvir mais palavras do pastor Claudeir, você pode me seguir nas redes sociais, onde eu tenho semeado a palavra de Deus em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e também canal no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amada igreja, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, aonde nós vamos estar lendo até o versículo 24. Glória a Deus. Pastor Paulo me fez o convite de estar trazendo a palavra de Deus, de estar pregando a palavra de Deus, e ele me falou assim: culto da família. Amém? Amém. E não é por acaso que nesta manhã nós vamos estar falando muito, pregando, explanando, meditando na palavra de Deus sobre família. Assim que ele falou, pastor, culto da família, no domingo, 9 horas da manhã, o Espírito Santo me conduziu, me falou assim: fala, prega, leva a mensagem para a família, envolvendo a família, aonde nós vamos discorrer, aonde nós vamos apresentar, aonde nós vamos aprender princípios, valores da família, e o principal, a família cristã, a família de Cristo, que somos nós, que é eu e você. Amém, meus queridos? Vamos ler Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra de Deus fala assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Aí no versículo 24, para finalizar: por isso deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Amém? Podemos nos assentar. Nós estamos na casa do Pai, e gosto de dizer que na casa do Pai nós temos liberdade de ficarmos à vontade.
Glória a Deus. Amada igreja, amados irmãos, aqui nós estamos meditando no livro de Gênesis, que é o início, o princípio de todas as coisas, da criação de Deus. Deus, lá no capítulo 1, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Logo em seguida Deus criou os animais, criou os peixes, fez separação da terra, do mar, preparou tudo, criou todas as coisas, e logo em seguida Deus cria o homem. Amém? E ali começa uma das melhores obras de Deus, a não dizer a melhor obra de Deus, o melhor feito de Deus, que é o homem. Amém? Por isso que se fala que a primeira ministério, o primeiro que Deus criou, entidade que Deus criou, o primeiro que Deus criou ali foi a família. Amém, meus queridos? Então ali, gente, nós vamos começar a discorrer sobre a família, como que foi a criação, qual é a importância da família em meio à sociedade. Amém, meus queridos? Amém. Aqui nós lemos que Deus então viu que o homem estava só. Então ele resolve criar para o homem uma auxiliadora. Nós temos auxiliadora aqui nesta manhã. Auxiliadora que ajuda o homem, que está do lado do homem a constituir a sua família. Amém? Auxiliadora, meus queridos e queridas, o que é auxiliadora? Você já parou para pensar, para meditar, o que significa a palavra auxiliadora? Você que auxilia o seu homem, seu marido, você que está do lado do seu homem, qual é o seu papel, segundo a Bíblia, sendo auxiliadora? Auxiliadora, meus queridos, auxiliador vem da palavra hebraica, ezer. O que quer dizer esta palavra? Socorro divino. Deus é o nosso auxiliador. O que quer dizer isso? O nosso socorro divino. E a palavra auxiliadora vem do hebraico ezer, e também com o mesmo sentido, com o mesmo significado, socorro divino. Que socorre a quem? Que ajuda a quem? O seu marido, o seu esposo. Por isso da palavra auxiliadora. Auxiliadora não é para te menosprezar ou te colocar no nível abaixo, não. É para você acrescentar em meio à sua família, em meio aos seus filhos, juntamente com o seu marido. E auxiliadora, ela vem com sentido também de ajudadora. Então você, mulher, você é uma ajudadora do lar, junto ao lado do seu marido. Palavra auxiliadora também é colaboradora. Então você colabora para que tenha um lar e uma família abençoada do lado do seu marido. Amém? A palavra auxiliadora também se remete a assessora, companheira. Olha que maravilha, que privilégio de você, esposa, de estar do lado do seu marido, um grande homem. Olha só a importância da formação, como é importante o seu papel de esposa do lado do seu marido. Onde você é assessora, companheira, cooperadora, onde você tem esse papel de ser companheira. E hoje, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo que valores têm se invertido, aonde nós vemos famílias sendo destruídas, talvez por falta de conhecimento da palavra de Deus, aonde nós temos visto casamentos tendo final muito rápido. Você ouve a notícia que alguém casou, logo em seguida você fica sabendo que que esse casal se divorciaram. Sabe por que de tudo isso? É porque muitas das vezes, meus queridos, as pessoas, de um modo geral, não estou dizendo a nível de igreja, mas também se engloba nesta área, o conhecimento e a importância de cada papel dentro da família. Aonde a vida do ser humano, ela não é norteada, ela não é baseada na palavra de Deus, pode ter certeza que há confusão, há discórdia,
não há comunhão. Mas quando há dentro da família a prática da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, pode ter certeza que as coisas fluirão da maneira suave e harmoniosa dentro do seu lar, dentro da sua família. Então, por isso que Deus cria a família e cada um ele estabelece o seu papel dentro do lar. E é por isso que Deus criou. Primeiro ele cria a família. Primeira criação que Deus cria é a família. Amém, meus queridos? Vamos meditar um pouco também. Hoje nós vamos estar lendo, meditando em mais dois textos. Aqui eu trouxe o início da criação. E para frente nós vamos meditar em mais dois textos para a gente estar acrescentando, aprimorando, enriquecendo a importância e o papel de cada um dentro do lar, dentro da família. Vamos lá um pouquinho para frente no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Tenho certeza que aqui tem homens e mulheres, servos e servas que já conhecem o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Quem foi encontrando vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus, assim como o pastor Paulo fala. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Você que não encontrou, pode prestar atenção e ouvir o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 31. Vamos ler com bastante atenção o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta sobre a família, sobre o lar. Versículo 22: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste bastante atenção, meus queridos. O título desta mensagem, desses versículos que nós acabamos de ler, nada menos, nada mais, é o lar cristão, marido e mulher. Preste bastante atenção. Aqui está dizendo que o lar cristão, marido e mulher. Ah, pastor, como que é? Aqui, meus queridos, está baseado no que Cristo nos ensina, o lar cristão. E se porventura alguém discordar da forma, do jeito
como está escrito aqui, referente ao marido, às mulheres, deixa eu te falar, isso aqui é norteado pela vontade de Deus. Porque hoje, meus queridos, se a gente percebe que pregar a verdade, muitas das vezes, incomoda. Falar a verdade, às vezes, dentro da Bíblia, as pessoas muitas das vezes não gostam, a verdade tem incomodado as pessoas. E hoje, às vezes, pregar sobre submissão das mulheres lá fora, você é taxado talvez como machista. Por quê? Porque o mundo lá fora, nos tempos de hoje, não estão preparados para viver um lar cristão. Eles acham que abuso de autoridade da parte do homem em entender que existe um formato específico através de Deus para o lar cristão. Esse lar cristão aqui não foi criado, não foi pelo homem. As normas a qual nós acabamos de ler, essas normas não foi criado pelos pastores, não foi criado por mim, não foi criado por homens. Essas normas, esses ensinamentos, eles foram criados, foram por Deus, para mim e para você. E quando você ou alguém discordar desta maneira, desse jeito, deste papel de cada um dentro do lar, quando ele discorda, quando ele não aceita tanto o papel da mulher, tanto o papel do homem, conforme a palavra de Deus, ele não está discordando, não é do homem, não é do pastor, não é de mim, ele está discordando do próprio Deus, porque foi ele que criou este lar cristão. E quando cada um de nós, quando eu e você exercemos o nosso papel dentro da nossa casa, em meio à sociedade, em meio a onde nós estamos inseridos, de acordo com os ensinamentos, de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza que tudo vai dar certo na sua vida, no nome de Jesus. Mas quando nós temos a ousadia, quando o mundo, quando as pessoas têm a ousadia de inverter os papéis, em tudo, não somente em meio ao lar, em meio à família, quando decidem inverter a sequência de autoridade, de hierarquias, na igreja, na política, na família, porque nós estamos falando aqui de família, quando se inverte os valores, pode ter certeza que o caos se instala. E deixa eu te falar, hoje, como estão os lares? Como estão as famílias? Ah, pastor, eu não sei a sua como está, mas eu vejo, eu tenho presenciado, nesses tempos que nós estamos vivendo, uma desordem muito grande. Aonde, na casa, na família, quem tem uma voz ativa, já não é mais, talvez, o marido, o pai. Às vezes naquela casa quem manda são os filhos. São os filhos que ditam a regra para o pai e para a mãe. Às vezes até o próprio cachorro tem mais autoridade. A quem tem direito de autoridade? Às vezes filhos, hoje você vê filhos birrentos, filhos que não sabem ter respeito, educação pelo seu pai, pela sua mãe, aonde eles fazem na hora que eles querem, aonde eles querem algo e tem que ser do jeito dele, da forma dele, e você vê pai e mãe abaixando a cabeça e fazendo os mimos dos seus filhos. Aonde é o papel do pai e da mãe dizer o que é melhor para a criança ou não? Nós vemos muitas das vezes, meus queridos, nos tempos de hoje, mulheres que acham que elas que são a cabeça do marido. Você já ouviu o ditado, você homem, já viu algum homem falar assim: eu vou ver lá em casa com a minha mulher, o que ela disser é isso mesmo. Eu te pergunto, aonde está a sua autoridade de cabeça da mulher? E você, mulher, que talvez pensa que a sua voz é a mais ativa acima do seu marido, aonde está a submissão a qual está na palavra de Deus? Não sou eu, é a palavra de Deus que fala.
A mulher, ela foi gerada, foi criada da costela, não foi por acaso, foi por ela para ser auxiliadora, para andar do lado do seu marido, para ser assessora, companheira, ajudadora, cooperadora. E hoje nós estamos aí, como eu estava dizendo, ouvindo, vendo, melhor dizendo, a inversão de valores. Hoje existem movimentos feministas, ou deixa eu te falar, esse movimento feminista, tome cuidado, principalmente você que já conhece a palavra de Deus. O movimento feminista, ele não tem temor à palavra de Deus, não. Ele não segue os princípios, ele não segue os valores, ele não segue esse lar cristão aqui, não. Aonde dão independência para tudo, não precisam de ninguém. Deixa eu te falar, o ser humano, o homem e a mulher, não foram criados para viver separado, cada um por si, não. Deus viu que o homem estava só e decidiu, vou fazer-lhe uma auxiliadora. Para quê? Para ambos caminharem juntos, para ambos conquistarem juntos, para ambos crescerem juntos, para ambos criar um lar cristão, baseado e norteado nos valores, nos princípios da palavra e da vontade de Deus. Só que o mundo é contra a palavra. Por isso que fala na palavra de Deus, aquele que quer ser amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E aquele que quer ser amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Por isso, e agora, meus queridos, a gente tem que ter essa sabedoria, sabe do quê? De colocar em prática. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, em uma reunião ministerial, saber e conhecer a palavra de Deus é bacana. Você conhece a palavra de Deus, você conhece os princípios a qual eu acabei de ler aqui. Agora a pergunta é, você coloca em prática? Você, homem, coloca em prática o que você sabe sobre o lar cristão? Você, esposa, você coloca em prática o lar cristão lá dentro da sua casa? Porque a palavra de Deus sem a prática, ela não traz mudança. A palavra de Deus, sem colocar ela em prática dia após dia, ela não traz renovação, não traz transformação, não traz mudança, não traz nada. Por isso que em Apocalipse fala, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados os que guardam, e bem-aventurados que praticam a palavra de Deus. E você, igreja, nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor, em todas as áreas. Aqui nós estamos tendo uma meditação, uma explanação sobre família, sobre o lar cristão, mas tudo que você precisa na sua vida, o seu manual de vida tem nome, e o nome é a Bíblia, é a palavra de Deus, que é o manual de vida para mim e para você. Esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, esta palavra é luz para os nossos caminhos. Você quer seguir um caminho de luz? Segue a palavra de Deus. Você quer ter lâmpada clareando os seus passos? Segue o manual de vida para mim e para você, que é a Bíblia Sagrada. É ela que te direciona, é ela que te ensina, é ela que te mostra o caminho certo, é ela que norteia a sua vida. É ela que traz respostas nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você está no deserto, quando você está passando pelo vale, quando você está passando pela prova, sabe quem te sustenta e te traz resposta para a sua vida em todas as áreas? A palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, igreja. Ah, pastor, mas é muito pesado. A esposa falando, pastor, mas é muito pesado ser submissa.
Submissão, meu querido, minha querida, é questão de você ter discernimento. O que é submissão? Submissão não é ser capacho do seu homem, do seu marido. Submissão é você entender o papel importantíssimo que você tem dentro do seu lar. Submissão é entender que sempre tem alguém acima de nós. Existe uma hierarquia, existe uma pirâmide, aonde cada um tem o seu papel. Acima de mim, como pai, como marido, existem outras autoridades superiores, aonde eu tenho submissão, onde eu preciso ter submissão a essas autoridades. Na igreja existe uma hierarquia, existe submissões do menor ao maior, do maior ao menor. Na política existe submissão e hierarquia do menor ao maior, e dentro do lar cristão é da mesma forma. Existe uma hierarquia a ser seguida do menor ao maior, e o principal, cada um tem que saber o seu papel, o melhor executar o seu papel. Aonde você está? Aonde você está, dentro da sua empresa, na sua casa, no seu ministério, existem hierarquias e autoridades, tanto abaixo de você como acima de você. O que faz a diferença, o que diferencia um dos outros, é a prática de tudo isso que você está aprendendo e ouvindo nesta manhã. Amém? Imagina numa empresa, se não tivesse hierarquias, se não tivesse autoridades menores e maiores, que bagunça que seria. Imagina na política, na polícia, imagina dentro do seu lar, se não existir uma organização. Essa hierarquia existe para trazer organização. Autoridades superiores e menores, simples. E qual é o problema de você entender? Qual é a dificuldade? Sendo que Deus criou todas as coisas, sendo que a palavra de Deus, ela é inerrante. O que é inerrante? Ela não contém erros. A palavra de Deus, ela é infalível, ela não contém falhas. Ela é perfeita. Por isso o perigo da gente às vezes querer questionar, talvez quando se fala do lar cristão. Meus queridos, como que você vai questionar a submissão das esposas com maridos? E depois eu vou falar o papel do marido, porque aqui fala primeiro a submissão das mulheres. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, as mulheres, os maridos são os cabeças das esposas. E quando você questiona isso, quando alguém questiona isso, melhor dizendo, você não está questionando o pastor que está pregando. Você, quando ouvir uma explicação, um ensinamento do seu marido sobre essa palavra, se você questionar, você não está questionando o seu marido, você está questionando a Deus, algo que Ele criou e é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. A sua palavra é perfeita, a sua palavra ela é completa. E dando seguimento, aonde que fala aqui que as mulheres têm que ser submissas ao seu próprio marido como o Senhor, como ao Senhor. Forte. Agora, veja bem, vai pregar isso lá fora para alguém que não conhece a palavra de Deus, falar assim: esposa, você tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Quem? Como a Deus, como a Jesus. Vai pregar sobre submissão lá fora, você é taxado como machista. Mas nós não estamos pregando, não é criado pelo homem, é criado por Deus. Amém. Quando você, algo que eu escutei que é tremendo, que é maravilhoso, não jogue para si a responsabilidade, jogue para a palavra de Deus a responsabilidade. Porque o homem pode questionar o próprio homem. O homem pode vir com teses, com argumentos contra o homem. E agora? Contra Deus. Tem argumento? Você vai argumentar contra Deus? Você vai argumentar, mulher, os ensinamentos de Deus para você? Contra quem? Passa lá no departamento pessoal e tenha conversa com o Criador. Quero ver.
E hoje, meus queridos, hoje a gente precisa cada vez mais estar baseados, firmes na palavra de Deus. Hoje, igual eu disse um pouquinho antes, você vê as pessoas casando muito rápido e da mesma forma separando muito rápido. Sabe por quê? Porque essa juventude hoje não está preparada. Infelizmente, muitos não estão preparados para essa conversa. Muitos não estão preparados para essa conversa. Não sabe o preço. Não sabe o que custa criar uma família, manter uma família. Não sabe o esforço, a dedicação que é preciso dar para ter uma família, um lar abençoado. Ir lá no cartório e assinar o papelzinho lá é muito fácil. Vir na igreja e fazer uma cerimônia maravilhosa é muito fácil. O difícil é colocar o seu papel em prática lá dentro da sua casa, aonde esposas vão ter que suportar os seus maridos com seus defeitos, com seus problemas, aonde maridos vão ter que suportar suas esposas com seus defeitos. É aí que se nasce um verdadeiro lar cristão. É aí que nós vamos ver se o homem e se a mulher, eles vivem uma vida de um lar cristão conforme está na palavra de Deus. Ah, pastor, mas é pesado demais para as esposas. Vamos ver dos maridos então? Versículo 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E você já percebeu que tudo é baseado em Cristo? O papel da mulher, da esposa, é baseado em Cristo. E aqui fala assim também como as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, como Cristo é a igreja. Aí logo em seguida começa a falar dos maridos, versículo 25. Olha só o que está escrito no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes você pensa, muitas das vezes eu pensava assim, não, o papel da mulher é mais difícil, ser submissa ao marido, principalmente tem mulher que não gosta. Infelizmente essa é a verdade, tem mulher que não gosta de ouvir essa palavra submissão. E não estou falando de igreja, lá fora, como eu disse antes, parece que soa pesado demais. Mas quando vem o papel do marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido, você sabia que se preciso for, você deve se entregar pela sua esposa? Se preciso for, marido, você tem que se entregar, você tem que pagar um alto preço, ao ponto de se igualar a Cristo, aonde se entregou pela igreja. Como que Cristo se entregou pela igreja? Alguém arrisca falar? Aí você, mulher, esposa, vai questionar que é difícil demais ser submissa aos seus maridos. E não é algo fora do normal, não. Nós já vemos aqui o papel da submissão, o que é auxiliadora. É difícil ser companheira? Assessora, ajudadora? É difícil? Você não casou para constituir uma família, você homem e mulher não casou para constituir uma família, para ter filhos, para crescerem juntos, para ser bem sucedido em todas as áreas? Não é difícil, é questão de ponto de vista, é como você vê as coisas. Agora, marido, se prepara, homem, se prepara, jovem que está me ouvindo aqui na igreja e também nas redes sociais, se prepara. Há um preço a se pagar quando você decide se casar e criar um lar. Você mulher, você jovem que quer casar, se prepara. Não entra pensando que é um mar de rosas, que não tem preços a se pagar, que não precisa se esforçar.
Entra, mas entra sabendo do seu papel dentro do seu lar, em meio à sociedade, em meio à sua família. Não casem, não tentam formar um lar tentando sair de uma situação talvez que você está junto com seus pais. Eu quero ser independente, eu vou casar. Vai. Analise primeiro o preço que se paga a se pagar em criar um lar, a criar filhos. Analise primeiro qual é o papel você esposa dentro de um lar. Analise primeiro, marido, seu papel dentro do lar cristão. Eu estou falando cristão. Porque o mundo lá fora é de qualquer jeito, de qualquer forma. Se eu não der certo, eu me separo, amanhã eu caso com outra. E se não der certo, eu vou e caso com outra novamente. Por isso que você vê muitas pessoas que não são tementes à palavra de Deus. Olha a lista de casamentos e de divórcios dessas pessoas. Antigamente você via muitos casais, 50 anos de casados, 30 anos de casados. Talvez faltava conhecimento, sim, mas existia também um esforço muito grande de ficar junto com o seu esposo, com o seu marido. Casamentos duradouros. E hoje, passa-se 2 anos, separou. Passa 5 anos, separou. Será por quê? O problema está no homem? O problema está na esposa, na mulher? Ou não tem colocado os princípios em prática no meio da família, no meio do lar? Será que o problema está no ser humano, no homem e na mulher? Eu arrisco dizer para você com toda certeza. Sim, nós muitas das vezes temos problemas e defeitos, mas o maior defeito, o maior problema que está existindo em meio aos lares, em meio aos casamentos, em meio às famílias, sabe qual que é? A falta da prática da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que aonde existe temor, a família é abençoada, o lar é abençoado. Sabe por quê? Porque o marido exerce o seu papel de cabeça de uma forma tremenda, maravilhosa. E do lado dele tem uma grande esposa. Oi, mulheres! Do lado dele existe uma grande esposa com a submissão, aonde veio acrescentar, aonde veio agregar. Mulher não veio para diminuir, mulher veio para acrescentar. Amém, mulheres? E pode ter certeza, aonde tem uma família abençoada, um casal abençoado, existe um grande Jesus operando, existe um grande marido e existe uma grande esposa. Pode ter certeza, aonde você vê um lar abençoado, a prática da palavra de Deus ela é constante dentro daquele lar. Muitas das vezes nós pecamos, nós erramos. Sabe o que? Em não praticar a palavra de Deus. E quando a bomba estoura, a gente joga a culpa em quem? Em Satanás. O homem joga a culpa na mulher. A mulher joga a culpa no homem. Porque é muito simples, muito fácil. Você tirar a sua responsabilidade e transferir para outra pessoa é muito fácil. Agora, assumir os seus erros. Assumir que você errou, reconhecer, é outra história. É outra história. Mas quando você sabe o seu papel, homem, quando você sabe o seu papel, mulher, quando você sabe o seu papel, marido, quando você sabe o seu papel, esposa, pode ter certeza que a paz e a felicidade reina dentro da sua casa. Porque você está baseado, norteado nos princípios, nos valores cristãos de Cristo para você e para a sua família. Eu falei um pouco sobre filhos. Mas antes vamos finalizar essa parte aqui. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Você, homem, você gosta do seu próprio corpo?
Você cuida do seu próprio corpo? Se você cuida e ama do seu próprio corpo, você tem que fazer assim também com as suas esposas. Por isso que quando você casa, existe um sermão assim, ó. Você vai se tornar uma só carne. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornará uma só carne. Se você gosta da sua carne, que é seu corpo, meu querido, gosta da sua esposa também da mesma forma. Se você cuida do seu corpo, se você ama seu corpo, se você tem zelo pelo seu corpo, zela também da sua esposa. Porque ela faz parte de você a partir do momento que você casou, que você decidiu constituir família com ela. Por isso que a palavra de Deus lá em Gênesis fala: osso do meu osso, carne da minha carne. Quando você casa, não são dois mais, mas sim um. Dois em um. Amém? Amém. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que os maridos é o cabeça da mulher. E não existe corpo sem cabeça. Não existe cabeça sem corpo. Há uma junção. Assim como os membros, como você é membro do mesmo corpo, aonde o cabeça é Cristo da igreja, também você, mulher, você é membro da cabeça do seu marido. O marido é o cabeça e você é os membros. Qual é o mais importante? Os dois. Só que um tem papel diferente do outro. O membro não anda sozinho, a cabeça não anda sozinha. Os dois andam juntos. Assim como na igreja, assim também no meio do lar cristão, no meio da sua família. Só que hoje não. Infelizmente não. O marido parte para a direita, a esposa parte para a esquerda. E no meio entra Satanás. Então assim é mesmo. Faz do seu jeito, marido. Faz do seu jeito, você é o cabeça mesmo, faz do seu jeito. Aí buzina no ouvido da esposa. Você ser submisso com o marido? Aquele doido, aquele destemperado, aquele nervoso, aquele isso, vaza, vai pro outro lado. Você é a mulher, você tem suas escolhas. Não precisa pedir conselho com ele, não. Não precisa contar para ele, não. Faz do seu jeito, boba. Você é independente, não é isso que fala? Mulher cada dia mais independente, cuidado. Quanto mais independente você se torna, mais você se distancia das pessoas. Ah, você é independente, você ganha bem. Hoje as mulheres todo mundo trabalha, todas trabalham, votam. Antigamente podia nada, hoje pode tudo, hein? Vai. Parte para a esquerda e o marido parte para a direita, você vê aonde que vai dar. Ah, eu sou cabeça, não aceito conversa de mulher. Ah, a esposa não precisa ser submissa, eu sou independente, eu tenho um bom salário, eu tenho família que me apoia. Não. Quando você se casa, se tornará o quê? Uma só carne. Caminharão juntos, crescerão juntos, vencerão os desertos, as batalhas juntos. Cabeça não anda sozinha, corpo não anda sozinho. Como que se faz, pastor? Então, para ter harmonia dentro do lar, você, homem, cabeça, sente com a sua família, reúne os seus filhos na mesa, traga a sua esposa e seja sacerdote dentro do seu lar. Esposa, filhos, eu estou planejando fazer isso, eu estou querendo fazer isso, a palavra de Deus nos orienta a fazer isso. O que você acha, esposa? A esposa, sendo submissa e inteligente, uma mulher de Deus, vai falar: marido, eu te apoio, porque eu sou sua auxiliadora. Talvez a ideia não é muito boa, tenha sabedoria. Às vezes você sabe que não é tão bom, tenha sabedoria até mesmo no jeito de falar. Sabe que tira muito das pessoas hoje? A ignorância. Homens que não sabem falar, não é só dentro de casa não, em todos os lugares. Mulheres não sabem falar. Olha só, uma palavra, uma frase, você ganha o seu marido.
uma frase mal falada, você perde o seu marido. Marido, com um gesto, com um elogio, com uma palavra, você ganha o coração da sua esposa, você consegue aquilo que você pretendia. Mas com uma palavra, você fecha a porta do coração da sua esposa. Algo que nós temos que ter na nossa vida, sabe o que é? Maturidade espiritual. Quando você é maduro espiritualmente, você discerne todas as coisas para a sua vida, baseado na palavra de Deus. Crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento te leva a níveis maiores. O conhecimento, principalmente da palavra de Deus, te leva a lugares altos que você mesmo nem imaginava chegar na sua vida. O homem bem-sucedido, a mulher bem-sucedida, eles caminham junto, eles voam altos voos, assim como a águia. Se você é casado e pensa que vai para um lado e a mulher vai para o outro, e isso vai dar certo, você está completamente enganado. E você que pensa em casar, busque alguém que tem valores cristãos. Esse conselho é para todos, inclusive a minha filha adolescente está aí. Existem dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas. Não estou dizendo que nós somos santos, que nós somos perfeitos, mas olhe primeiro os valores dessa pessoa com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus. Não pense que você está na igreja e está com sua vida certinha, maravilhosa, você homem, você mulher, você jovem, você adolescente, moça, rapaz, eu estou muito bem com Deus, e vai lá e arruma alguém lá fora que não tem compromisso com Jesus, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Ou você vai puxar essa pessoa para a igreja, para Cristo, ou ela vai tirar da presença de Cristo e te levar para o mundo. Eu presenciei um fato pouco tempo atrás. Uma moça da igreja fazendo a obra de Deus, sendo fiel a Deus, começa a namorar um rapaz que não tem compromisso até então com Deus. O que aconteceu? A moça começou a distanciar da obra de Deus, começou a parar de congregar por causa que o rapaz começou a puxar. E com isso, fizeram coisas que não era para fazer naquele momento, que era depois de casados. Depois vem aquele remorso, aquele arrependimento. Só que aí já é tarde. Então o princípio, o início das coisas determina o fim. Aquilo que começa errado, meu querido, dentro do lar, dentro da família, a tendência é terminar errado. Vai começar errado, no final vai dar certo. Não, mentira. Faz o alicerce errado da sua casa e no final você vai ver o que vai acontecer com a sua casa. Primeiro, quando você vai construir, você tem que construir aonde? O que a palavra de Deus nos ensina? Porque a rocha é sólida. A rocha é Jesus, a rocha é a palavra de Deus. Então o alicerce, a base do início, tem que ser perfeito, tem que ser pleno. Você quer um lar, você quer uma família abençoada, tem que começar da maneira certa, que está aqui no lar cristão. Você homem, que não consegue amar sua esposa, que é jovem, que quer casar, que não entende o seu papel de se entregar por ela. Você mulher, que não entende o que é submissão e não quer fazer isso na sua vida, fique só. Mas a palavra de Deus fala que não é bom que o homem viva só, porque se fosse para ficar só, Deus não tinha criado Eva para Adão, tinha deixado Adão sozinho, pastor. Ou ele tinha criado somente Eva? Mulher que pensa que é independente, então não precisaria do Adão? Adão que pensa que é bom ser independente, não precisaria da auxiliadora?
E esta palavra, eu creio, está trazendo mudança aqui nesta noite, para mim e para você, está presente aqui, e todos que estão ouvindo pelas redes sociais. A palavra de Deus é como uma semente, aonde ela é semeada, aonde ela cai numa boa terra, ela nasce, ela cresce, ela floresce e ela dá o seu fruto no tempo certo. E é assim dentro da sua casa, e é assim dentro da sua família. E é isso que Deus está trazendo para você e para mim nesta manhã. Lar cristão, famílias. Deus quer famílias fortes, famílias alicerçadas na rocha que é Jesus, na rocha que é a palavra de Deus. Enquanto o mundo prega falta de compromisso, ensinamentos que levam à perdição, independência, Jesus, a palavra de Deus, prega comunhão, amor, junção, união, uma só carne, uma só mente, uma só visão, um só propósito. E você, filho que está aqui hoje? Quantos filhos nós temos aqui hoje? Filho, filha. Alguns vão ficar com vergonha. Filha do pai e da mãe, lá do seu lar. Tem seu papel também. Você acha que o seu papel é mandar no pai e na mãe? Não, está enganado. Eu fui criado numa geração, nós somos um pouco mais experientes, pastor Paulo. As coisas caminhavam e andavam diferente. E hoje, infelizmente, lá fora é uma bagunça. Meu pai olhava para mim, e eu já sabia o que ele estava querendo dizer. Puxava. Hoje o pai e a mãe fala, o filho parece que cresce a crista, o tupete. Por quê? Porque estamos num tempo que o pai e a mãe já não estão exercendo o seu papel um com o outro e também com os filhos. Já não sabem os papéis estabelecidos por Deus. E aqui tem também para você, filho, Efésios capítulo 6, só ouça, não precisa ler não, na sua casa você lê se quiser. Efésios capítulo 6, a palavra de Deus fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Amém. Então você, filho, filhinho, filhinha, obedecei. Seu pai certo ou errado, ele é seu pai. Certo ou errado, foi ele que te trouxe fisicamente para essa vida. Não pense em você que você tem a ousadia, a audácia de questionar o seu pai ou a sua mãe. Eles são autoridades sobre a sua vida. E se você ousar tirar a autoridade e desobedecer, sabe o que vai acontecer? Os seus dias vão ser abreviados aqui nessa terra. Você escolhe. Ou você vai ter dias acrescentados, honrando o seu pai e a sua mãe, ou seus dias vão ser menores, menos aqui nessa terra. Então, para você, filho, para você, filha, também tem um preço e uma forma certa de lidar em meio a este lar cristão. Existe, por isso que eu falo, dentro do lar, cada um tem o seu papel. O segredo é colocar esse papel em prática, dentro da sua casa. É ensinar as pessoas. Você é um discípulo de Jesus, ensina para as pessoas. Tire a dureza do coração, da vida das pessoas. Vamos lutar por famílias saudáveis, por lares fortes, por família, por casal fortes. Porque o inimigo, ele não brinca. Ele veio para matar, destruir e roubar. Roubar, matar e destruir. E se ele achar uma brecha
na esposa, se ele achar uma brecha no marido, se ele achar uma brecha nos filhos, pode ter certeza que o lar se dissolve, assim como uma poeira em meio ao vento. Amém? Amém. Eu gostaria de orar em favor da sua vida. Tinha mais um texto, né? Lá no livro de... Rapidinho, no livro, não precisa abrir. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3 ao 5. Lá fala, meus queridos, olha só. Lá fala sobre o bispo e os obreiros. E olha só, para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 3, já estou terminando. O pastor Paulo não me chama mais para pregar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto e hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aleluia! Isso demonstra as qualificações de alguém que quer fazer a obra de Deus. Isso é que quer ser um bispo, um obreiro aprovado. Primeiro, ele tem que governar bem a sua casa. Se ele não consegue governar bem a sua casa, como ele governará a igreja do Senhor? Então, primeiro, por isso que fala que o primeiro ministério, onde o homem tem que ser sacerdote, primeiro, é dentro da sua casa. É a sua casa que você, marido, tem que saber governar bem em primeiro. E aqui nós lemos as qualificações: sóbrio, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Amém? Amém. Olha só a importância de você, homem, de você, mulher. Olha a importância de você, jovem, adolescente que está pensando, planejando se casar. Casem, mas casem sabendo dos seus papéis em meio ao lar cristão. Amém? Amém. Vamos colocar sobre os seus pés, vou orar um minutinho em favor da sua vida. Feche teus olhos. Coloca a mão direita em direção ao seu coração. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas procedem do nosso coração. Primeiro nasce no nosso coração, depois nós colocamos em prática na nossa vida. Feche teus olhos. Quero orar por você. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Nesta manhã, meu Pai, nós aprendemos um pouco mais sobre o lar cristão, sobre constituir família, sobre qual é a importância e qual é o papel, meu Pai, de cada um de nós em meio ao lar cristão, dentro da nossa casa, em meio à nossa família. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra é lâmpada e luz para os nossos passos, para os nossos caminhos. E aqui nesta manhã, meu Pai, eu creio que o recado foi entregue, que a mensagem foi entregue, que a semente foi semeada, meu Pai, em cada coração, meu Pai, presente, tanto aqui, meu Pai, na igreja, como aqueles que estão ouvindo através das redes sociais. Pai amado, Pai querido, nos ensina dia após dia a sermos homens melhores,
mulheres melhores. Nos ensina, meu Pai, a ser maridos melhores, esposas melhores. E também ensina, meu Pai, os filhos a obedecer ao Pai, porque isso é da Tua vontade. Pai amado, Pai querido, e o principal, meu Pai, que nós venhamos ser praticantes daquilo que nós aprendemos, meditamos e lemos na Tua Palavra, aquilo que ouvimos da Tua Palavra, meu Pai, inspirada pelo Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, eu profetizo, meu Pai, aqui nesta manhã, lares fortes, famílias abençoadas. Meu Pai, famílias que têm a presença do Senhor, aonde Cristo é o cabeça da igreja. Aqui também tem homens que é o cabeça do lar, o cabeça da família, e também existem mulheres, mulheres sábias, aonde edificam o seu lar. Mulheres sábias que sabem o seu papel no meio do lar, juntamente com o seu marido. Pai, também existem filhos que são tementes ao Senhor e que obedecem ao seu pai e à sua mãe, e que honram o seu pai e a sua mãe, e os dias deles serão acrescentados aqui nesta terra. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor pela vida desta igreja, pela vida do pastor Paulo, pela minha vida, pela vida da minha família, em nome de Jesus, meu Pai. Continue falando conosco, continue nos ensinando através do Espírito Santo, através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aplauda a Deus, aplauda Jesus, porque toda a honra, toda a glória para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo. Amém. Assim